Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Nesse vídeo aqui, eu quero estar falando com vocês sobre uma coisa que acontece aqui na internet que eu percebo, tá? Você já parou pra perceber que, cara, youtubers, quando eles crescem, eles se tornam até mesmo criminosos? Realmente, isso aqui é uma coisa que acontece, tá? Eu acho curioso, cara, como que desde que eu me conheço por gente, quer dizer, como usuário do YouTube, eu percebo que quando um youtuber ele chega a patamares grandes, tipo, caraca, 1 milhão de inscritos, aí começa a ter uma relevância bem significativa. 1 milhão de visualizações por vídeo, caraca, aquela coisa toda. Mano, ele vira, cara, polêmica, assim, ele começa a acreditar em coisas questionáveis, começa a fazer coisas questionáveis, ele começa a se vender. Isso pra mim é impressionante, cara. Assim, melhor exemplo que eu consigo dar pra vocês, cara, é o Felipe Neto. Eu não tô falando desse Felipe Neto aqui, cara, esse cara aqui do cabelo... Não, eu tô falando desse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o verdadeiro Felipe Neto, mano. Esse aqui é o cara que ele foi encoberto, esse aqui é o cara que ele foi sufocado por muitos pixies de 10 mil, 20 mil reais, 30 mil reais, onde ele é pago pra ser o que eles querem que seja. Agora, quem são eles? Depende, tá ligado? Depende da empresa. Por exemplo, ele teve que se moldar muito pra poder ele ser o cara que é patrocinado pela Blaze, tá ligado? E nesse vídeo aqui eu quero estar comentando com vocês exatamente sobre isso aqui. Por que youtubers, eles viram babacas quando eles crescem? Por que eles mudam tanto? Será que eles mudam porque o dinheiro mudou eles? Ou então porque será que eles já eram assim, mas aquilo dali não estava intenso o suficiente? Enfim, é sobre isso que eu quero comentar com vocês no vídeo de hoje. Canais grandes se tornam egocêntricos e até mesmo criminosos. Eu acho curioso como que, cara, não se passaram muitos anos, teve aquele caso lá do RK Play, que eu não lembro muito bem o que aconteceu, se eu não me engano, ele, cara, teve um problema bem sério, tá ligado, que foi até pra justiça, tá, e eu achei impressionante porque eu consumi os conteúdos do RK Play, principalmente na época da quarentena. Ele era o cara, assim, do Sonic, que fazia vídeos sobre jogos e tudo mais, e inclusive ele tá até hoje aí no YouTube, na verdade. Ele era um cara que fazia vídeos sobre jogos, e, cara, eu achei curioso como é que a imagem dele foi manchada por causa de, sabe, esse tipo de coisa, mano. E ele é um canal grande, sabe? Quer dizer, eu não lembro dele ter tido polêmicas assim quando ele era menor na internet, sabe? Cara, exemplo que não falta, mano. Z. Nossa, esse aqui, quem é que não conhece, cara? Mano, acho que todo mundo tá careca de saber quem é esse cara, aquele canal de opinião lá que começou a basicamente a menores de idade. É basicamente isso que aconteceu. HulkBR, não tem nem o que falar, o cara fazia conteúdo que era inapropriado para menores de idade, inclusive eu não posso nem mostrar muitos exemplos aqui porque, pô, o YouTube vai me desmonetizar e tal. Acho que o melhor exemplo que eu posso dar para vocês atualmente, pessoal, é o Felca e o Todinho, porque eles dois, ó, o Felca, por exemplo, ele fez aquele vídeo lá sobre adultização na internet, nas redes sociais, inclusive até criou aquela lei lá fajuta que ninguém gosta, inclusive nem eu gosto, eu acho que é muito mal feita, na verdade. Aí depois lá se fechou com a Globo, tal, beleza, mano, esse aqui é o cara, o exemplo de uma pessoa que você achava que ele era um bom influencer, que ele era um cara que não ia se vender, mas no final das contas ele se vendeu por dinheiro e por, enfim, segurança financeira. Já o Todinho é aquele cara lá que, olha só, gente, eu tenho aqui meu canal no YouTube aqui, eu não faço mais vídeo pro YouTube mesmo, acho que vale a pena eu chegar aqui e vender um curso online de 500 reais aqui sobre criação de jogos e fazer aqui uns sorteios aqui completamente nada a ver. As coisas, elas não eram diferentes de antigamente. Youtubers sempre se meteram em polêmicas, tipo naquela treta do Minecraft 2016, onde o Rezende, ele tava sendo acusado, não só o Rezende, mas o Circaso, a galera do Minecraft ele tava sendo acusada, pelo Cellbit principalmente, sobre eles estarem fazendo vídeos inapropriados para crianças, tendo canais infantis. E eles tinham sim canais infantis porque o conteúdo deles era exatamente para esse público. O conteúdo de Minecraft era para criançada de 9, 10, 11, 12 anos de idade. Eles sabiam disso porque eles eram donos dos canais, eles prestavam atenção nisso. Então assim, polêmicas não são coisas de hoje, sempre aconteceram, mas uma coisa que eu percebo é que parece que hoje em dia youtubers viraram... Mano, cara, muitos youtubers passam a se tornarem criminosos até, mano. Quer dizer, uma coisa é você fazer um vídeo assim pra criança e esse vídeo ser inapropriado. Quer dizer, isso não é normal, isso aqui não é leve, isso aqui é uma coisa séria, tá? Mas uma coisa que é mais séria ainda é, por exemplo, o cara, ele
menores de idade, tipo aquele cara lá do cabelo azul com uma barba roxa lá, que é todo, mano, cara muito feio, pelo amor de Deus. O cara, ele ficou famoso porque ele jogava jogos, ele era um streamer, se eu não me engano, ele tinha um canal de games também fechou até uma parceria com a SBT Games, e depois ele foi preso porque descobriram que ele tava menores de idade. Eu acredito, pessoal, que youtubers, eles têm uma espécie de resultado quando eles passam por aquele grande trajeto de estar lá embaixo, crescer e depois ele começar a se sustentar com aquilo dali. Porque eu acredito que não é só o fato de que ele agora tem um canal no YouTube, eu acho que tem todo um efeito psicológico por trás, que inclusive vale a pena eu trazer aqui pra vocês um pouquinho sobre minha opinião, o que eu acho sobre uma pessoa vem de baixo, o cara morava lá na periferia, o cara morava numa família de classe média baixa, a mãe tinha dificuldades para poder manter a casa, o pai ausente, ou então os dois pais ali juntos não conseguiam sustentar a casa direito, enfim. O cara vem, posta vídeos aqui no YouTube, mano, na época de 2015, 2016, enfim. O cara começa a postar vídeos no YouTube, aquilo ali começa a engatar, começa a gerar muitas visualizações, ele vem e olha e fala, cara, perfeito, vou postar mais. Aí aquilo dali monetiza, a AdSense tal, beleza, empresas entram em contato com ele para poder oferecer patrocínios. Aí patrocínios públicos assim, cara, você vem, dedica ali 30 segundos a mostrar um produto deles ali, você ganha 2k a cada publi que você faz. Você vem, ganha uma bola de dinheiro e aí, quando você vai ver, você consegue viver daquilo dali tranquilamente, conseguindo tirar seus 10 mil reais por mês. Isso aqui, claro que é redondamente um exemplo hipotético, não são todos os youtubers que vivem assim, isso daí seria redundante da minha parte dizer isso. Mas o que acontece geralmente é, o cara ele vem de um problema, um cenário problemático, encontra uma oportunidade na internet de postando vídeos na internet, cria uma audiência, monetiza em cima dessa audiência e começa a viver daquilo dali. Seja no sufoco ou, enfim, conseguindo viver muito bem. Que eu acho que quando ele começa a se deparar com coisas além do dinheiro, por exemplo, assim, ele até não precisa ele ser um cara que vai conseguir viver tranquilamente, aposentado, com o dinheiro que ele conseguiu num único mês no YouTube. Não é assim, sabe? Eu imagino que o próprio fato de que a opinião dele começa a influenciar pessoas e praticamente o algoritmo ele fica no bolso dela, quer dizer, ele deixou de ser um simples youtuber, ele virou um reflexo da sociedade, ou melhor, de uma parte da sociedade. Um youtuber perfeito, que claro que ele não é polêmico nesse sentido que eu tô querendo dizer aqui no vídeo, mas que ele encaixa perfeitamente como um youtuber, e ele refletiu em uma parte da sociedade, é o Golart, porque esse youtuber aqui, eu lembro que 2018, 2019, ele tinha aquela vibe edge, aquela vibe bem mais assim, digamos assim, emo, que, cara, pra muitas pessoas aqui do YouTube, consumiu o YouTube na época, tinham assim, seus 11, 12, 13, enfim, 18 anos de idade. Era aquela época lá que a pessoa, ela vinha e queria identificação, ela queria fazer parte de um meio. Mas eu lembro que bem nessa época o Golart ele começou a criar não só uma comunidade, mas uma real legião de pessoas que estavam se identificando com ele e aquela vibe que ele estava trazendo. Inclusive isso aqui criou uma real fandom que muitas pessoas dizem ser tóxica, já criou muitos problemas na internet, inclusive teve até aquele problema no servidor do Discord do Golart, que eu não vou comentar aqui nesse vídeo, é claro, mas que assim, pra mim é inegável. Eu como um antigo, sabe, eu ouvia muitos vídeos do Golart, eu maratonava os vídeos do Golart quando eu tinha meus 12 anos de idade em 2018, e pra mim era impressionante como que ele fazia um vídeo e ele pegava 100 mil visualizações em poucos dias. Pra mim isso era impressionante, sabe? E pra mim é inegável que ele passou a refletir numa boa parte da sociedade, entre os jovens principalmente. Eu acho que é nessa parte em que muitos youtubers, quando chegam lá, eles acabam vendo um grande poder e um grande controle. E, assim, ele começa a sentir que aquilo dele tá no bolso dele. Mesmo que aconteça de ele ser punido e o algoritmo ele não permite, sabe, o YouTube ele chega lá, pune o cara, você não pode fazer vídeo por um mês, você ainda consegue se sustentar porque pessoas ali conhecem você, pessoas gostam de você, até mesmo idolatram você. Se você vem, cria um novo canal e você vem e fala, rapaziada, aconteceu isso, 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 seu vídeo pega muitas visualizações, nesse caso aqui, cara, isso aqui, você deixou de ser só um youtuber, você virou realmente uma figura enorme para muitas pessoas. E eu acredito que para muita gente funciona dessa forma.
Para muitos youtubers, para muitos youtubers as coisas funcionam dessa forma, justamente pela grande proporção que eles têm na internet. Você se sente poderoso porque você tá no controle. As pessoas não só gostam de você, você consegue moldar a opinião das pessoas. Só que aquilo dali é perigoso porque você começa a sentir que você pode fazer qualquer coisa. Tipo, por exemplo, eu quero citar pra vocês o exemplo do Todinho. Ele é uma pessoa que eu sempre acompanhei, né, quando eu era adolescente, sabe? Eu gostava muito do conteúdo dele. Ele fazia vídeos de enigmas, ele fazia aquele ARG que eu gostava muito, que era daquela garota lá da Deep Web e tudo mais. Eu achava insano, tá? Muito legal. Aí, ano retrasado, ele inventou de trazer um curso online, pagar de coach e tudo mais. E eu acho que é assim, sabe? Tipo, chega um momento que ele não nunca foi de postar com frequência, mas de repente ele olhou e falou: Cara, eu consigo fazer vídeos aqui educando pessoas pra depois eu vender um curso online. Inclusive, não sei se você percebeu, mas antes dessa parada do curso online, no canal dele, ele começou a trazer uma série de vídeos sobre criação de jogos e até mesmo sobre marketing de jogos, enfim, até mesmo criação de conteúdo. E eu imagino que foi nessa época que ele olhou e falou assim: Cara, eu consigo aproveitar os milhões de inscritos aqui que eu tenho, as milhares de visualizações que eu pego por vídeo e eu vou monetizar isso aqui criando um curso. Só que sem se preocupar com o fato de que ele vai precisar entregar coisas para as pessoas e que não existe essa parada de entregar pela metade. E foi o que aconteceu na realidade. Ele vendeu esse curso aqui e agora, recentemente, o caso dele voltou à tona porque foi descoberto que ele não entregou o que ele prometeu. Aí também tinha aquelas promessas ali de fazer um sorteio, tal, tudo mais. E ainda recentemente ele prometeu que iria recriar o curso inteiro por causa da inteligência artificial, enfim. E ainda mais ele também prometeu que iria fazer uma... Isso aqui eu vi no vídeo do Piscine, tá reagindo àquele mesmo vídeo do pronunciamento do Todinho que ele fez recentemente. Onde o Todinho, ele disse também que você poderia, num sorteio ali, se você participasse, ou então ir para uma viagem onde você teria uma mentoria sobre nomadismo digital, ou então você ganha 10 mil reais no Pix. Cara, assim, é muita promessa, é muita, sabe... Eu acredito que chega um momento que, foi no caso do Todinho, que ele olhou e falou assim, cara, eu posso fazer o que eu quero. Eu não acho que ele é exatamente uma pessoa ruim, tá? Pelo amor de Deus. Não quero chegar aqui e dizer assim, ele é um criminoso. Não, não é. Eu acho que ele é uma pessoa que tomou decisões muito erradas e que ele precisa urgentemente analisar isso aqui e aceitar o fato de que ele precisa devolver dinheiro de pessoas, ele precisa aceitar o erro dele e se redimir com o público. Até porque ele não é mais aquele cara lá que se escondia atrás de um avatar de caveira. Ele é o cara lá que agora mostra o rosto na internet. Eu acho que são muito poucos os youtubers que eles conseguem fugir de uma coisa dessa. Tipo, por exemplo, o Digo. Eu acho que esse aqui é o exemplo perfeito de uma pessoa que tinha tudo pra terminar como um vilão, mas ele decidiu terminar interrompendo tudo pra poder ser uma pessoa normal. Ele aceitou ser uma pessoa normal. Ele não quis ser aquela pessoa que domina o algoritmo, o YouTube e a opinião das pessoas. 2023 teve aquele caso do Haluka que vocês lembram, só que uma coisa curiosa é que desde 2022 o Digo tava postando vídeos e esses vídeos eles pegavam uma repercussão absurda. Em 2023 ele começou a postar certos vídeos, tipo por exemplo aquele lá do David Jones, que pegou uma proporção tão grande que até eu mesmo, na época, eu vi aquele vídeo e pensei assim, cara, esse vídeo não era pra tanto. Eu não sei por que ele teve tanta repercussão, mas ele teve muita repercussão, mais do que deveria. E quando eu digo mais do que deveria, é que pessoas começaram a atacar o David Jones por causa do vídeo do Digo, que não tinha aquela intenção tão agressiva. Aí depois surgiu aquele caso do Haluka. Aquilo dali explodiu o canal do Digo, ele ganhou mais de 1 milhão de inscritos, o que ele não ganhava em um ano, ele passou a ganhar em uns poucos meses. Ele postou outro, depois outro vídeo, e eu achei impressionante. Eu vou falar bem da verdade pra vocês, o Digo, eu acredito que ele passou a se tornar uma pessoa muito mais egocêntrica dentro desse caso do Haluka, porque eu lembro que ele postou um vídeo, depois o outro, aí quando o assunto estava esfriando, ele postou um terceiro vídeo, e ele mesmo falou com essas mesmas palavras, eu tô postando porque eu não quero que ninguém esqueça do que você é.
e isso daqui corrompe você. Me queria de volta na treta? Perfeito, eu tô aqui. Vai me ameaçar de processo? Tamo junto, me processa. Mas eu te garanto, ninguém nunca mais vai se esquecer de quem você realmente é. Essa ideia do eu quero que as pessoas não esqueçam de quem você é, eu imagino que é isso aqui que parte pra corromper uma pessoa. Essa vontade de ter um controle, sabe? E eu imagino que era isso aqui que tava puxando o Digo. Isso aqui é tudo teoria, eu não conheço ele pessoalmente, eu tô bem longe de ser um amigo próximo dele que vai saber o que aconteceu com ele naquela época, emocionalmente falando, mas eu imagino que por esses feitos ele quase cedeu a um limbo aonde ele estaria criando vídeos pra realmente começar a virar um vilão. Só que a partir do momento que ele percebeu que a opinião dele começou a influenciar pessoas de um jeito completamente negativo, que aquilo dali provavelmente poderia fazer mal pra ele e na verdade já estava retornando mal pra ele, ele parou de fazer vídeos pra aquele mesmo canal no YouTube que ele tinha um enorme alcance. Ele começou a criar conteúdo pra um outro canal, que esse canal era mais leve, mais simples e era sobre reacts. Ele pegaria ali um vídeo no YouTube e iria reagir a esse vídeo. Sem pretensão de que pegasse muitas visualizações, sem ser dissecando algum assunto da internet, sem ser pra ofender pessoas ou criticar alguma coisa, então pegar algum assunto, enfim, era só um vídeo, era só um react, era só uma opinião simples, sem vontade de que aquilo dali viralize e tudo mais. E eu imagino que foi esse daí um dos momentos onde um youtuber ele tinha tudo pra virar um vilão e acabou conseguindo desviar dessa rota. Agora uma reflexão que eu quero trazer com vocês é... Cara, se você é uma pessoa simples, tipo, você vai ganhar dinheiro, você vai continuar simples, tá ligado? Você não vai começar a alugar carro esportivo, mansões, ir pra montão de festa. Tipo, eu tenho dinheiro pra fazer o que eu quiser. Ué, mas eu não vou comprar uma ilha, cara. Não tá entendendo? Eu não vou comprar uma ilha. Um youtuber que eu acompanho recentemente é o Vitor Romão. Eu gosto muito do canal dele porque ele faz vídeos sobre como é que ele conseguiu trabalhar com clientes gringos sendo editor de vídeos. E ele alcançou metas impressionantes como até 40 mil reais por mês aos 21 anos de idade. E uma coisa que ele falou que eu concordo é que o dinheiro ele não te torna mal. Você tendo dinheiro, você apenas intensifica o que você já é. Eu imagino que isso aqui possa até caber pra liberdade também. Quando você tem muito controle, quando você tem muita liberdade, talvez assim como é você ter uma conta praticamente infinita, cheia de dinheiro, talvez o que define você é mais o que você já é, em vez do que aquilo dele consegue te tornar. Como assim? O Vitor Romão, por exemplo, ele é um cara que realmente ele conseguiu 40 mil reais por mês sendo editor de vídeo pra gringos, inclusive ele já mostrou até mesmo, cara, dados do banco dele, isso quando aquilo dali fazia sentido pra ele. Hoje em dia eu vejo que não faz mais sentido pra ele, é claro, mostrar uma coisa dessas. Inclusive eu sei que até informações mais pessoais ele passou a apagar também do canal dele, vídeos assim mesmo onde ele mostrava, ele começou a cortar. Mas numa época lá atrás ele mostrava resultados deles, então assim, ele realmente tinha resultado, ele realmente tinha o que ele fala que tem. Então assim, eu percebo, pessoal, que... E assim, ele nunca deixou de ser um moleque que comia miojo, tá ligado? Assim como num vídeo lá que eu vi, onde ele juntou ali o Dux e mais um moleque lá que eu esqueci, que é do canal do Não Ignore Não Existe Mais, esse é o canal do cara. Eles falaram que, cara, é aquilo dali, mano. O Vitor Romão, ele é um cara que ganhou muito dinheiro, mas ao mesmo tempo ele não deixou de ser o cara que, vou abrir aqui, vou comer um miojo e depois a gente vai jogar junto um LOL aqui. Ele não deixou de ser esse cara. A única diferença é que a conta bancária dele é completamente diferente da que ele tinha 10 anos atrás. Até porque ele também era criança, né? Mas vocês entenderam. Talvez isso aqui valha pra, sabe, sucesso na internet também e quando você se torna um criador de conteúdo grande. Talvez não seja o sucesso, os números, enfim, que te tornam isso aqui. Talvez seja o que você sempre foi. Talvez essa liberdade, esse controle que você tem, ele só intensificou o que você já é. Ele só amplia aquela coisa que você já é, porque agora dessa vez você tem controle, você tem bem menos limites para que você possa expor aquilo dali que você é. Talvez o Felipe Neto não deixou de ser aquele cara lá do não faz sentido que era espontâneo e tudo mais. Talvez ele sempre foi essa pessoa que a gente vê hoje em dia, que é um cara que ele se esforça para se meter em polêmicas, ele se orgulha de se meter em polêmicas.
é esse cara mais debochado. Talvez ele sempre fosse assim. Pessoal, isso aqui não é um ataque, isso aqui não é uma crítica, isso aqui eu não quero atacar ninguém diretamente com esse vídeo, tá? O que eu quero fazer aqui com vocês é basicamente uma reflexão pegando referências de youtubers, pegando como referência mesmo histórias de youtubers e criadores de conteúdo que chegaram lá em cima e que se meteram em alguma polêmica, sabe? Que a gente conheça por aí. Eu não quero atacar aqui ninguém, ou então denigrir ninguém aqui verbalmente, tá? Pelo amor de Deus, cada um desses youtubers aqui que eu citei pra vocês, eu conheci de alguma forma, a maioria aqui eu já segui, já fui fã quando eu era criança, mas é claro que antes mesmo de todas essas polêmicas aqui que eles já tiveram, eu acredito que boa parte deles são pessoas que fizeram coisas que deveriam ser analisadas por eles mesmos e refletidas a fim de desenvolver sua própria pessoa, sabe? E evitar errar mais vezes em relação ao seu público, sua audiência e o que ele tem no controle. O vídeo aqui não é uma crítica destrutiva, não é com o intuito de ofender, ele é com o intuito de buscar uma reflexão. É basicamente isso. Enfim, pra você que quer criar conteúdo no YouTube, eu não vou vender aqui um curso, tá? Pelo amor de Deus. Aqui na descrição tem um contato de uma artista que você pode entrar em contato com ela pra que você possa fazer um PNGTube com ela e, enfim, ela faz do jeito que você quiser, tá? Vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.